Os irmãos podem se assentar, as nossas meninas vão ali para o cantinho deles. A maioria está cansada aí depois de 3 dias intensos aí. Foi um tempo muito precioso, exigiu demais do Ministério Infantil. Gente, o comprimento da língua do pessoal do Ministério Infantil estava aqui, ó, de cansaço, viu? É cansaço, o comprimento da língua é por causa do cansaço, não é outra coisa não. Deixa bem claro isso. Então, eu disse de manhã, quando eu estive aqui no sábado, eu contei o placar aí de uns 12-0 já, para as crianças. Então, mas foi um tempo muito precioso, e as crianças esperam demais da conta disso, não é? Eles contam os dias para estarem juntos, e além disso, à tarde foram jogar bola, os juniores e os adolescentes, foram jogar bola ainda. É que eu não tenho a foto aqui, mas, eu tenho no meu celular, mas tem ali a foto, eles batendo bola ali, não é? Comeram um lanchinho aqui, nem foram almoçar, foram jogar bola. Isso que é pique, viu? Mas nós louvamos a Deus pelo Ministério Infantil, que tem feito um trabalho primoroso com as nossas crianças. Eu gostaria de compartilhar um pouquinho com você sobre Cristo, ou você estava esperando que eu falasse de outra coisa? Nós pregamos a Jesus. A preocupação é que nós não estejamos pregando a nós mesmos, como centro, como objetivo final, porque o objetivo final não somos nós, o objetivo final é a glorificação e a exaltação desse Deus tão maravilhoso na pessoa de Jesus Cristo, que nos salvou, aquele diante de quem os super-heróis se prostram. Aquela tomada é fantástica. Aquela tomada é fantástica. Os super-heróis humanos, tanto aqueles formatados na mídia, quanto aqueles formados na mente e no coração das pessoas. Muitas vezes, a própria pessoa se entende como um super-herói, mas seja lá ele qual for, diante da cruz, nós nos prostramos, porque o próprio Deus se apresentou ali na cruz. Então é maravilhoso nós podermos nos entender assim, que a nós cabe nos prostrar diante desse Deus, a nós cabe adorá-lo. Não importa se a sua vida está boa, se não está boa, se você está doente, se não está doente, isso não importa, deixa Deus cuidar disso. Nós cuidamos, aí nós procuramos fazer uma partezinha, mantendo aquilo que nós podemos, mas a nossa saúde, a nossa vida, está nas mãos de quem? Do Todo-Poderoso. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre com você, sobre esse Cristo amado. Abra sua Bíblia, por favor, em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 17. Nesse capítulo 5 de 2 Coríntios, tem um texto muito expressivo, com uma fórmula, uma expressão, que eu gostaria de explorar um pouquinho essa expressão. Capítulo 5 de 2 aos Coríntios, é Paulo falando numa segunda carta à igreja de Corinto, no capítulo 5, versículo 17, que diz assim: logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. Algumas versões dizem aquele que está em Cristo é nova criatura. A velha vida acabou, e uma nova vida teve início. Que versículo denso. Denso, que eu quero dizer assim, tem muito conteúdo com poucas letras, muito conteúdo com pouquíssimas palavras. Logo,
todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. Existe nesse versículo uma fórmula ou uma expressão que contém toda a densidade do versículo. Essa fórmula é em Cristo. Em Cristo, duas palavrinhas. Em Cristo. Se alguém está em Cristo, é nova criatura ou nova criação, as coisas velhas já passaram. E essa expressão, ou essa fórmula, em Cristo, essa expressão contendo essas duas palavras, em Cristo, é onde eu quero aí trabalhar um pouquinho para a gente poder entender o que significa essa palavra ou essa expressão em Cristo. Essa expressão em Cristo é encontrada cerca de 150 vezes nas cartas de Paulo. Tal a importância que essa palavra tem. E esse em é muito mais do que uma preposição. É muito mais do que um através de Cristo. É muito mais do que isso. Essa expressão em Cristo tem uma profunda dimensão teológica. Eu estou fazendo assim uma abordagem para que a gente possa pegar isso e guardar na nossa mente e no nosso coração como algo vital para nós. Essa expressão em Cristo, ela é extremamente importante para o nosso cristianismo, é extremamente importante para o tipo de vida que levamos, é extremamente importante para o tipo de pensamento que temos, é extremamente importante para todas as dimensões de vida que a gente vai viver, quer seja em casa, no lar, quer seja no trabalho, quer seja na escola. Essa expressão em Cristo dá o coração do nosso cristianismo, tem uma profunda dimensão teológica, e também é uma expressão escatológica. Isso tem a ver com novos tempos, e isso tem a ver com o final dos tempos. O apóstolo Paulo, ele tem em mente isso, quando em 1 Coríntios, no capítulo 15, ou seja, naquela primeira carta que ele escreveu à igreja de Corinto, no capítulo 15, no versículo 22, ele diz: pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. E Paulo tem em mente aí dois tipos de seres humanos, a semelhança de Adão, e outro a semelhança de Cristo. Então essa expressão em Cristo é uma expressão escatológica, porque fala-se de uma vida à semelhança de Adão, que é essa como nós vivemos, com todas as fragilidades adâmicas. Sabemos, Adão foi criado, Eva foram criados para viverem na presença de Deus de maneira plena, de maneira perfeita, sem pecado, em intimidade com Deus, sem experimentar o que nós experimentamos hoje como parte dessa herança adâmica, que é a morte, que é a doença, que é o sofrimento, que são as frustrações. O ser humano não foi criado para isso. Objetivamente e inicialmente, Deus criou o ser humano para viver em comunhão com Ele. Então, o que nós vivemos hoje e conhecemos bem, é essa herança adâmica que nós herdamos. Nascemos, crescemos, sofremos, adoecemos e morremos. Mas o apóstolo Paulo, quando ele fala, e da mesma forma, em Adão todos morrem,
em Cristo todos serão vivificados. Então percebe que essa expressão em Cristo, ela tem uma dimensão escatológica, porque aponta para uma nova criação. Por isso é que o texto diz: todo aquele que está em Cristo se tornou uma nova criatura. E essa criatura teve início com o nascimento, com o novo nascimento, com o nascimento de Deus. Quando nós olhamos o texto de João, do Evangelho de João, se você abrir a sua Bíblia aí, no capítulo 1, o texto diz assim, a partir do versículo 10, que Jesus veio ao mundo, ele vem falando, ele está falando de Jesus, veio ao mundo que ele criou, mas o mundo não o reconheceu. Veio ao seu próprio povo e eles o rejeitaram. Mas todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Estes não nasceram segundo a ordem natural, nem como resultado da paixão ou da vontade humana, que é o relacionamento do pai e da mãe, mas nasceram de Deus. Então essa nova criatura, essa nova criação se constitui a partir desse novo nascimento. Ou seja, em Cristo, nós somos feitos novas criaturas, não plenas, não completas, é evidente. Mas o nosso coração, ele já está em Cristo, ele já está restaurado. O nosso corpo ainda não. Ainda adoecemos, ainda sofremos, ainda nos angustiamos, morreremos, mas esse nosso corpo será restaurado. O apóstolo Paulo, ele vem desenvolvendo essa não tese, como se fosse uma tese, mas vem desenvolvendo essa ideia que vem do próprio Deus, essa revelação de Deus, no próprio capítulo 15. Então, percebem como essa expressão em Cristo, ela tem uma dimensão escatológica? Porque nós nascemos à semelhança de Adão, mas em Cristo nós somos tornados novas criaturas. Isso é o que o apóstolo Paulo vem dizendo aqui. Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação ou nova criatura. E o Espírito Santo, ele vai nos moldando à semelhança de Cristo lentamente. Esse trabalho é um trabalho lento, tirando arestas, é o trabalho de um escultor mesmo, né, que olha para a figura que ele quer reproduzir naquele bloco que somos nós, vai olhando para Jesus e vai nos esculpindo, isso aos poucos. Isso, teologicamente, chama-se santificação. Nós vamos crescendo na fé, vamos crescendo na graça, vamos nos tornando cada vez mais semelhantes a Cristo, e é isso que Deus quer de nós, que nós vamos nos formando, ou seja, mas nós já nascemos de novo. Agora o nosso alvo não é Adão, agora o nosso alvo é Cristo. E essa dimensão escatológica de uma nova criação, que tem a ver com esse viver em Cristo, ela foi prenunciada pelos próprios profetas. Quando nós vemos ali em Isaías 43, já nós vamos abrir ali em Ezequiel 34, abrir mesmo, nós vamos ler o texto ali, mas em Isaías 43, 19, ele diz assim: pois estou prestes a realizar algo novo. Quando Deus diz isso através de Isaías, ele está apontando para nós. Isaías nem sabia que ele estava apontando para nós, isso é profecia. Deus, através de Isaías, já antevê isso, já faz com que Isaías, como que antevisse isto. Pois estou prestes a realizar algo novo, é esse algo novo agora, é este em Cristo, é este tornar-se uma nova criatura, é esse algo novo que o profeta Isaías, lá 740 anos antes, anunciou,
estava apontando para Jesus, apontando para nós, apontando para uma experiência nova em Cristo. Olha só como é profundo essa fórmula, né? Essa frase, em Cristo. Ela ganha um sentido escatológico, pensando em Isaías, quando Isaías aponta para o futuro, Jesus Cristo ainda não tinha vindo, mas até da perspectiva nossa hoje, tem um sentido escatológico, porque Cristo virá, onde nós nos tornaremos como Jesus é. Olha que beleza, quando os discípulos viram Jesus subindo, Jesus estava com um novo corpo, um corpo glorificado. Ele estava presente com os discípulos não o reconheciam, depois reconheciam, era algo espiritual. Quando estavam no barco, viram alguém chamando eles, não é, e perguntando se tinham pescado alguma coisa. Eles não reconheceram, mas alguém disse, é o Senhor. Ou seja, não era evidente, era uma percepção, era um novo corpo, era algo que é impossível explicar. Esse corpo nós teremos, tudo por causa em Cristo, que agora já começou a ser formado. Em Jeremias 32, versículo 22 tem, até quando andará sem rumo, minha filha rebelde? Deus está falando para Israel, Deus está falando para um Israel que se afastava de Deus, e aí ele continua, porque o Senhor fará algo novo acontecer, Israel abraçará seu Deus. Jeremias apontava para Jesus. Agora, vejam só um texto, eu vou pedir para você abrir ali em Ezequiel no capítulo 34, ali a partir do versículo 25, apontando para Jesus, apontando para esse tempo, apontando para esse estar em Cristo de maneira estupenda. Ezequiel é antes de Daniel, depois de Jeremias, um pouco antes dos profetas menores, que começa com Oséias, só para te direcionar ali. No versículo 25 e os seguintes, ali até o versículo 27, do capítulo 34, ele diz, farei uma aliança de paz com o meu povo, e expulsarei da terra os animais ferozes, ele poderá acampar em segurança no deserto e dormir sem medo nos bosques, abençoarei meu povo e suas casas, ao redor de meu santo monte, e no devido tempo enviarei as chuvas de que precisam, haverá chuvas de bênçãos, os pomares e os campos de meu povo darão colheitas fartas, e todos viverão em segurança. Quando eu tiver quebrado suas correntes de servidão, e os resgatado daqueles que os escravizam, eles saberão que eu sou o Senhor. Gente, esse texto é magnífico. Ele mostra para nós, ele aponta para nós, porque Jesus já nos libertou da escravidão do pecado, e o texto diz que eles saberão que eu sou o Senhor. Gente, vocês perceberam qual é a nossa percepção de Deus? Nós sabemos quem é o Senhor, nós temos uma mais clara dimensão do Deus Todo-Poderoso, por conta dessa profecia, que foi uma aliança. Nós falamos das várias alianças, das transitórias, né? Aliança adâmica, aliança noética, aliança abrâmica, aliança mosaica,
Mas a nova aliança em Cristo é essa que nos dá a percepção clara de quem é Deus, quer dizer, uma percepção mais clara de quem é Deus. A percepção absoluta de quem é Deus nós vamos ter no céu. Mas a gente já pode sentir esse resgate da escravidão, que na cruz nós fomos resgatados do pecado, nós fomos trazidos para a sua maravilhosa luz, fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais, como Paulo fala à igreja em Éfeso. Isso tudo, lá no Antigo Testamento, já foi mostrado. As coisas novas se fariam, os profetas estavam dizendo, e as coisas novas se fizeram em Cristo, porque como diz o texto, em Cristo nós somos o quê? Nova criatura, ou nova criação, nós somos uma criação nova. A nossa criação, ela é uma criação adâmica, porque nós ainda sofremos as consequências dessa herança, mas nós somos uma nova criatura espiritualmente, porque nós somos resgatados. Espiritualmente nós somos a semelhança de Jesus. Fisicamente ainda não, mas nós participaremos dessa nova vida em Cristo fisicamente, quando Jesus Cristo vier. E o apóstolo Paulo fala isso lá em Tessalonicenses. Então nós fomos feitos um novo ser em Cristo. Gente, então isso é para nos fortalecer a nossa vida, e para fazer com que nós estejamos investindo mais ainda naquilo que existe de mais importante em nós. O que existe de mais importante em nós? A criação adâmica ou a criação em Cristo? A criação à semelhança de Adão ou a criação à semelhança de Cristo? Dá para arriscar? Dá para ter dúvida? Não tem como ter dúvida. Nós estamos sendo refeitos à imagem de Jesus. O ser humano, ele foi criado para estar diante de Deus, junto de Deus. O pecado o lançou fora, mas Jesus veio para resgatar e reestruturar, restituir o plano inicial de Deus. E depois Deus vai fazer isso com a criação também, porque a criação, ela está deteriorada por conta do pecado, mesmo bonita como ela é. Mesmo bonita como ela é. Já pensou ela reestruturada segundo o padrão de Deus? Não dá nem para imaginar. Então tudo vai ser restaurado por Deus. Começou com o nosso espírito já está restaurado. É o início. O meu espírito já está restaurado, o meu corpo ainda não. Meu peito ainda dói, minhas pernas ainda dói, ainda sinto cansaço, a minha mente se cansa também, as minhas emoções ficam fragilizadas, igualzinho, normal. Mas nós estamos sendo refeitos a cada dia. Tudo vai ser restaurado. Quando nós olhamos em Apocalipse, se você abrir ali em Apocalipse, lá no final, no capítulo 21, versículo 5, por exemplo, é bem no final mesmo. Apocalipse tem 22 capítulos, nós estamos aí falando no capítulo 21, no penúltimo capítulo 21, versículo 5.
E aquele que estava sentado no trono disse: vejam, faço nova todas as coisas. Faço nova todas as coisas. Então Deus fazendo nova todas as coisas. Ele já fez em Cristo meu espírito. Nesse momento Ele já vai ter feito o meu corpo em Cristo, como Cristo é, com o corpo glorificado de Cristo. E agora Ele dizendo: faço nova todas as coisas. E no último capítulo, versículo 1 ao versículo... nos seguintes, aí, versículo 3, versículo 4, ele diz: então o anjo me mostrou o rio da água da vida, transparente como cristal, que fluía do trono de Deus e do Cordeiro, e passava no meio da rua principal. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que produz 12 colheitas de frutos por ano, uma em cada mês, e cujas folhas servem como remédio para curar as nações. Não haverá mais maldição sobre coisa alguma, sobre o trono de Deus e do Cordeiro estará... não haverá mais maldição sobre coisa alguma, porque o trono de Deus e do Cordeiro estará ali, e seus servos o adorarão. Verão o seu rosto, e seu nome está escrito na testa de cada um. E não haverá noite, não será necessária a luz da lâmpada, nem a luz do sol, pois o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão para todo o sempre. Sabe quando começou isso? Todo aquele que está em Cristo é nova criatura. Deus começou aqui, começou nesse momento. Na minha vida, Deus começou no 3º domingo de junho de 1978. Aquele foi o marco, foi o dia em que eu recebi Jesus, foi no dia em que eu tive a experiência com Deus, foi no dia em que eu percebi Jesus como Ele é, pelo menos na cruz. Começou ali. A partir dali, nova criatura. Uau! Eu senti isso logo em seguida? Não, eu senti algo muito gostoso, muito bom, muito diferente. Aquilo mudou minha maneira de pensar. Aquilo mudou minha maneira de agir. Estava terminando uma faculdade, já estava pensando em mestrado, doutorado, estava pensando em um monte de coisa. Minha mente mudou. Minha mente mudou. Ministério começou a surgir a partir daquele momento, leve, depois foi se fortalecendo. A minha vida em família mudou. Ficou perfeita? Não, não ficou perfeita. Perfeição, só a estatura de um varão perfeito, só no céu. Mas, a criação dos meus filhos foram diferentes. A criação dos meus filhos foram na IBF, aquilo que eu não tive, não é? Porque a minha conversão se deu com 28 anos. Ok, 78, 28 anos, você já sabe a minha idade, pronto, não tem problema. Mas a partir daquele momento, a minha família ganhou um estereótipo diferente, você percebe? Tudo muda. Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. Em Cristo tudo muda. Tudo muda a partir de dentro. Daqui a pouquinho vai estar mudando no meu corpo, daqui a pouquinho vai estar mudando no ambiente em que eu vou estar, em que eu estarei, porque toda a criação será mudada, e a nossa vida vai ganhar uma eternidade de perfeição. Uau, pensa. Quer dizer, pensar o quê? O que a gente pode pensar? Na atual estrutura de pensamento que nós temos, a gente nem pode imaginar, diante de Deus, tudo por viver em Cristo. Você percebe porque o cristianismo começa a nascer em Cristo, começa a nascer com essa experiência de novo nascimento. Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A vida velha, ou seja, aqueles pensamentos velhos, aqueles pensamentos mais voltados ao aqui e agora, começam a dar
a dar sentido para uma vida voltada para as coisas do Evangelho. Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Quem pode acrescentar 1 milímetro ou 1 milésimo de tempo na sua vida? Aquele que está em Cristo, nova criatura é. E no momento em que nós compartilhamos isso, nós nos alegramos por sermos alvos desse amor de Deus e dessa graça de Deus. E compartilhando isso com pessoas que ainda não têm essa experiência, ainda vivem na expressão plena e total da vida adâmica. Não entendem ainda que tudo será restaurado, e ele poderia ser restaurado a partir de agora. Em Cristo, a restauração começa no nosso coração. Feche os seus olhos, vamos orar e agradecendo a Deus e cada vez mais entregando mais, cada vez mais se dedicando mais. E quem não teve ainda uma experiência com Cristo, precisa ter uma nova experiência, precisa saber o que significa essa nova criação, o que significa essa nova vida, o que significa essa salvação em Jesus Cristo. Senhor Deus, nós te louvamos e te agradecemos, porque nós podemos celebrar a vida, não a vida física como ela é percebida pelo ser humano natural, mas celebrar a vida em Cristo, celebrar a vida segundo o que o Senhor projetou, celebrar a vida em abundância, que só Jesus Cristo pode dar. Não que essa seja uma vida perfeita, sem sofrimento, mas uma vida de consolo, uma vida de esperança, uma vida que se mostra animada ao ver um futuro com o Senhor, e um futuro pleno. E agora, sabendo que o Senhor está ao nosso redor, e está conosco todos os momentos, até a consumação dos séculos. Obrigado, ó Deus, obrigado por este cristianismo que podemos viver, e esse cristianismo que podemos pregar. Nós te agradecemos pelos nossos filhos que podem receber essa instrução desde já. Obrigado pelo nosso ministério infantil que ensina isso desde tão cedo. E obrigado, Senhor, porque nós podemos tomar decisões importantes da nossa vida na direção de viver em Cristo. Toca em corações que, quem sabe, nos acompanham pela internet num momento como este, e precisam de uma esperança, que ele possa perceber que a esperança é Jesus. Jesus é a nossa esperança. Talvez aquele que deseja uma nova chance, um recomeço. Jesus é o nosso recomeço, de uma vida nova, de uma vida reestruturada. Fala, ó Deus, através do teu Espírito, a pessoas que quem sabe estão ouvindo ou estarão ouvindo e assistindo essa mensagem, possam ter uma experiência com o Senhor. Obrigado pela tecnologia, porque a tecnologia, ela vai adiante do aqui e agora. Essa tua mensagem, ela pode ser ouvida amanhã, depois, em algum tempo, e nos lugares mais remotos. Te peço, ó Deus, que através do teu Espírito Santo, vidas estejam sendo alcançadas, com essa nova vida que só Jesus Cristo pode dar. Pois aquele que está em Cristo
nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. É a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos ficar em pé.